Hoje, como vocês viram, a palestra tem a ver com a economização da educação. É um nome de um livro, que é esse livro aqui, só que no Brasil fizeram uma tradução meio engraçada, meio grande, né? Que a tradução aqui está: como as corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Essa é a tradução que eles fizeram, né, do título. Seria muito mais fácil ter só traduzido: economização da educação. Ok. Você tem mais vontade dele desse título do que economização. Como é que é? Esse título para mim é mais chamativo. Sim, exato. É porque eles aqui deixa bem explícito, né, qual que é o teor do livro. Ele até grifa aqui, meio estilo Ícaro de Carvalho, né? Corporações globais, né? Escolas e mercado. Então, um dos objetivos dessa palestra é apresentar para vocês o cenário de como está sendo vista a educação em termos globais hoje em dia, mostrar os agentes que estão agindo, obviamente, para difundir essa imagem da educação, como está sendo vista hoje, e mostrar principalmente que essa aqui é a essência do livro, que a nova educação serve para pegar uma criança desde o berço e transformar ela num agente econômico eficiente, ok? Ou seja, a finalidade da educação que ele está percebendo nesse livro é que a educação está servindo para o mercado de trabalho, ok? Essa é a essência do livro, mas está aqui a chamada. Então, só recapitulando um pouco o que foi feito na aula passada, né, o que foi dito pelo Vinícius na aula passada. Ele abordou a questão da Unesco, principalmente a partir do livro Maquiavel Pedagogo. Naquele livro, Maquiavel Pedagogo tem, por incrível que pareça, parece contraditório com o que eu vou apresentar hoje. Se a gente for lembrar, o Vinícius trouxe alguns elementos que reforçavam a ideia de que a educação estava arrumando para um sentido mais socialista da educação, com certa estatização das questões, um progressismo exacerbado, por exemplo, o ambientalismo ou a mudança de valores coletivistas. Isso tudo parecia ser o objetivo da Unesco, que ele trouxe com algumas fontes primárias, a partir do livro que apresentava as fontes primárias. Mas nós vamos ver que no andamento da história, o objetivo da Unesco acabou se conciliando com o objetivo de outras organizações que são, digamos assim, mais capitalistas. Então, enquanto o Pascal Bernardin parecia um capitalista ferrenho que vê os marxistas na educação, o Joel Spring, na verdade, parece que vê só capitalistas na educação. E ele parece que em todo momento quer criticar a tese capitalista de que a educação serve para o mercado de trabalho. Entende? Como a gente vai tentar conciliar essas duas realidades que parecem se chocar e perceber que no cerne disso existe o que hoje é chamado de globalismo. O globalismo seria uma estrutura real global que consegue conciliar essas duas visões aparentemente opostas num princípio único. E a gente vai tentar discutir esse princípio aqui nessa palestra. Então, ao decorrer da palestra, vocês podem ficar à vontade para levantar o dedo e perguntar na hora, porque às vezes pode acabar perdendo o fio, né? O fio. E aí pode ficar sem responder, né? Então pode levantar o dedo e perguntar, porque a gente pode começar a realmente construir essa resposta. Caso já tenha resposta no andamento da palestra, eu vou falar assim, espera um pouquinho que eu vou abordar isso. E aí a gente segue a palestra, beleza? Outra coisa importante, tem algumas palavras que estão em itálico. Não sei se vai dar para ver. Por exemplo, igualdade. Nessa aqui, essa palavra eu destaquei de propósito. E eu peço que quem trouxe no caderninho, anote essas palavras que vai estar em itálico. E se vocês verem que eu passei batido, não apontei vocês fazem, aquela palavra está em itálico.
tá? Só para a gente ter uma dinâmica interessante, porque eu fiz isso de propósito para que no final vocês possam ter algumas palavras-chave que depois vocês formem um texto com ela, revendo a aula, para vocês poderem realmente entender como é que está o andamento do conteúdo que foi passado, ok? Então é só isso. Recapitulando então a palestra do Vinícius. Nós vimos que existe a Unesco e que por meio da Unesco e da ONU tem várias comissões que utilizam de instrumentos psicológicos, de manipulação psicológica, para fazer com que alguns valores sejam modificados através da educação. Ele deu, por exemplo, uma questão em que a França teve no seu Conselho Nacional de Educação, seria o Conselho Nacional de Educação deles, né, umas regras que foram passadas para os diretores, que foram passadas para os professores e que por fim teve efeito nos alunos, de manipulação, engajamento, dinâmica de grupo e várias outras manipulações psicológicas para que as pessoas deixassem seus preconceitos familiares e rumassem para uma sociedade mais multicultural, intercultural. E tem algum outro, você lembra de algum outro conceito que eles utilizaram? Não, né? Tá. Enfim, vamos ver se o texto nos traz um pouco dessa memória. Os estudos orientados para a comunidade, os quais levam em conta esse fato, ou seja, a tendência à conformidade aos costumes estabelecidos, que são as manipulações, visam a reconversão, em certo sentido, de comunidades inteiras, nas quais é necessária a modificação das normas e práticas estabelecidas, ou seja, a finalidade deles era modificar do jeito que eles queriam as normas e as práticas das pessoas, a fim de aperfeiçoar as atitudes intergrupos e colocar todos os grupos em pé de igualdade. Marquem igualdade. Esse pé de igualdade, vamos tentar entender o que eles querem dizer com isso. É o princípio do pensamento liberal de que os valores de cada das pessoas não possuem hierarquia, não possuem verdade, distinção de verdade entre um e outro. Essa igualdade significa você reconhecer as vontades de cada uma das pessoas como justa e digna para ela mesma. Então, se a pessoa quer agir na comunidade de uma forma que quebre, por exemplo, o status quo, os preconceitos familiares, as estruturas, por exemplo, da sociedade judaico-cristã, ela tem todo o direito de fazê-lo, entendeu? Mas o interessante é que, com essas atitudes intergrupos, eles conseguem fazer com que, impondo esse princípio de igualdade, todos pensem iguais e não diferentes. Porque você parte da premissa de que você pensaria diferente, ou seja, você toleraria o diferente, mas no fim das contas, no fim do processo educativo, o que você recebe é praticamente uma padronização de pensamento. E nós estamos vendo isso acontecer hoje, né? Continuando o texto. Para tanto, faz-se necessário apelar ao auxílio de políticos, lideranças comunitárias, emissoras de rádio, no caso hoje televisão, da imprensa local e outros formadores de opinião, a fim de provocar as mudanças na comunidade inteira. Quando eles pensavam ainda que era difícil alcançar uma visão global, as comunidades inteiras se referiam, às vezes, talvez, a alguma comunidade, por exemplo, de Viçosa aqui. Então, vamos pensar algo local mesmo, uma comunidade inteira. Hoje, com o avanço tecnológico, é possível que a comunidade inteira seja vista como comunidade global. E é justamente esse desenvolvimento que a gente vai ver por aqui. Por aqui agora. Então, o que aconteceu? A Unesco, que antes parecia aversa ao mercado, tinha alguns conceitos realmente socialistas, aversas à questão econômica, vê uma certa dificuldade. Nós vamos perceber que outra agência, a OCDE, ela tem mais efeito na comunidade internacional do que a Unesco. A Unesco parece ter ficado para trás nessa dinâmica global. O que acontece? Esse aqui, se eu não me engano, é de 2006, esse relatório, Private Sector Partnership Making a Difference, quer dizer que eles se uniram eles foram até o Fórum Internacional, Fórum Econômico Internacional, Mundial, na verdade. Eles foram até esse fórum
que ocorre todo início de ano, na época que a pauta era educação, e fizeram parcerias lá dentro. Fizeram realmente parcerias, meio que projetos de parceria. Então, o que está dito aqui? Ó? Em anos recentes, a Unesco trabalhou junto ao Fórum Econômico Mundial, a fundação com sede em Genebra, cujos membros incluem 1000 companhias líderes mundiais. Gravem isso aqui que é importante, são companhias líderes mundiais. A Unesco compartilha da mesma visão do Fórum Econômico Mundial, de que a educação é a chave para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Pode escrever essa palavra aí, desenvolvimento social e econômico sustentável. E de que há uma necessidade crescente de reunir companhias privadas, globais e locais, em parcerias com governos de países em desenvolvimento, para tratar das necessidades de avanço da educação nestes países. Ou seja, a Unesco faz um papel quase caritativo de ir até o Fórum Econômico Mundial, pegar empresas que queiram financiar os seus projetos educativos em países desenvolvidos. Vídeo Brasil, África, Ásia, tá bom? Mas, digamos assim, para isso ela tem que fazer uma concessão. A gente vê essa concessão quando eles afirmam o seguinte: a Unesco compartilha da mesma visão do Fórum Econômico Mundial. Algo do tipo: nós somos um pouco mais socialistas, mas como a gente está precisando de verba, a gente vem até vocês e fala assim: não, realmente, a educação é muito importante para o mercado, para crescer a economia, etc. Então nós vamos compartilhar dessa visão para conseguir alcançar a nossa finalidade, que é influenciar as áreas locais. Entendeu? Isso foi feito, se eu não me engano, em 2006, que ocorreu isso. Beleza? Talvez, ao longo dessa palestra, vocês se perguntem qual o mal nisso. Mas isso a gente pode discutir a qualquer momento. Assim, vocês verem, tá, beleza, mas qual o mal nisso? Aí pode perguntar se quiser, ou então no final da palestra a gente pode discutir isso melhor também. Vamos lá. A outra organização que eu falei para vocês é a OCDE. A OCDE, ela é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Então, no início, ela focava em investimento em capital, máquinas, beleza? A gente chama na economia de capital físico. O que aconteceu? Na década de 60, aparece o economista Theodor Schultz, que ele cria, a partir de uma análise estatística, ele cria a ideia do chamado capital humano. É um novo capital que surgiria. Antes você tinha o quê? O capital propriamente dito, os trabalhadores, seria o chamado pelo Marx proletariado, nós chamamos de trabalhadores, a força de trabalho, a mão de obra. E esse economista percebeu, opa, existe um terceiro capital aí, que é o capital humano. E nesse capital humano, o que faz a diferença é a formação daquele trabalhador que ele analisa. Então vamos ler aqui uma parte do livro dele. Como fonte de crescimento econômico, a melhor qualificação da força de trabalho parece ser a responsável por 20% do crescimento real dos salários nos Estados Unidos, entre 29 e 57. Então vamos entender. Melhor qualificação da força de trabalho quer dizer que ele analisou a produtividade dos trabalhadores, o salário deles, e viu que aqueles que tinham maior qualificação recebiam maiores salários, ok? Isso aí não é uma análise, digamos assim, errônea. Realmente isso provavelmente acontece, tá? Mas um negócio que o autor, o Spring, ele alerta também é que pegam os dados que ele utilizou, 29 a 57. Teve guerra mundial, teve plano Marshall, teve muita coisa que pode ter influenciado tanto os Estados Unidos quanto o comércio internacional. Então, assim, ele questiona isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque é mais discussão econômica mesmo. Capital humano, né? Isso, exatamente. Força de trabalho principalmente. Pode marcar também força de trabalho, porque é importante, depois a gente vai ver por que eu estou falando tanto de educação. Se você for olhar, eu vou fazer mais para frente. Deixa eu ver.
vamos lá. O que acontece? É próprio dos economistas fazerem isso, tá? Os economistas gostam muito de estatística, correto? Aí você pensa como um economista, você precisa botar uma equação. Quem já mexeu com equação sabe que existe a explicativa e a explicada. A explicada seria o y, a explicativa seria o x, né? Quando o economista vai fazer um estudo empírico, ele precisa ter uma unidade que seja igual, pelo menos para todos os y, ou seja, tudo que você quer explicar tem que estar na mesma medida. Tudo que você tem que utilizar no x para cada x, cada variável que você vai utilizar para explicar, também tem que estar na mesma medida. Então, o que acontece? Quando a OCDE começou a estudar a educação, eles viram que não existia um parâmetro, um parâmetro padronizado para você medir a qualificação educacional no mundo inteiro. Cada país tinha o seu projeto de qualidade de educação. Entenderam? Como é que você vai conseguir relacionar, então, dinheiro, porque a partir de agora, a educação passou a ser vista como um investimento. Então, como é que você vai pegar milhões de dólares, por exemplo, e dizer que esses milhões de dólares impactam em tantos por cento na educação? Não tem como se os padrões da educação não forem iguais. Então, o que eles fizeram? Lá em 76, eles usaram este padrão aqui de pontuação que foi fornecido pela Unesco. Chama Classificação Internacional Normalizada da Educação. Então, vamos lá. A Unesco afirmou que a ICED, esse índice, fornece uma estrutura sistemática para a construção de estatísticas internacionais de educação, para o aprimoramento das comparabilidades internacionais das estatísticas. Esse sistema de classificação contribuiu tanto para difundir as ideias de capital humano, quanto para a padronização global da educação. Esse aqui é o Spring já afirmando essa frase. Então, a OCDE tratou de influenciar as pesquisas globais e as dinâmicas de políticas públicas educacionais no mundo inteiro, para que isso seja feito nessa base chamada ICED. Beleza? Isso. Novamente, reforçando. A ICED forneceu à OCDE a base para a classificação das estatísticas nacionais e para a comparação de custos, ingressos, professores e outras particularidades. Então agora eles puderam mexer nos custos. Quanto que eu boto por aluno para poder receber tanto por cento a mais no PIB depois de tantos anos? Mais ou menos essa é a ideia do projeto deles. Primeira coisa. Isso aqui eu já falei, que é justamente demonstrar. Acho que apagou, hein? Eu não. Tá, vá arrumando aí que eu vou explicando. Eu acho que é ali. O que aquele slide estava falando é o seguinte, que o principal foco das estatísticas era na força de trabalho dos países. Você não tanto quer medir talvez a qualidade intelectual das pessoas. Ou seja, se a pessoa tem a capacidade de declamar Shakespeare de cabeça, que é um negócio sensacional. Isso não importa. O que importa é a qualidade da força de trabalho. Entende? Para que você realmente consiga depois comparar um ganho futuro na riqueza nacional. Esquentou? Deu tilt? Voltou. Vamos ver. Já foi. Enfim, agora voltando àquela questão que eu falei para vocês. Como conciliar, então, no desenvolvimento das ideias e das interações entre os países, entre as organizações, como conciliar essa aparente divergência da Unesco e da OCDE, ou seja, princípios mais socialistas e princípios mais capitalistas liberais? Uma das palavras que unifica esses dois projetos é a percepção de que
é necessária uma interação, uma intervenção de uma estrutura global para quebrar as desigualdades. Pode anotar essa palavra. Vamos lá. Os estatutos da OCDE oferecem a melhora na qualidade dos professores por meio das pontuações do PISA. Eu vou falar mais do PISA mais para frente. Como a solução para a redução das desigualdades. Então, o que essas duas organizações têm em comum é perceber que, enquanto os países estão, digamos assim, livres internacionalmente para orientar suas próprias políticas educacionais e tudo, enquanto eles estiverem dessa forma, as desigualdades dos países vão continuar a acontecer. Então é necessário que os iluminados da classe acadêmica que existem nessas organizações consigam pautar políticas públicas de qualidade, digamos assim, de qualidade com a finalidade de aumentar a prosperidade, o bem-estar social dos países. Aí volta naquele conceito que eu já tinha falado, desenvolvimento social e econômico sustentável. Dentro do desenvolvimento social e econômico sustentável está enquadrado toda essa concepção de que existe já um método organizado que você tem que encontrar nos países para a redução das desigualdades. Em relação... Sejam bem-vindos, pode entrar. Tudo bom? Pode entrar, fica à vontade. Em relação à Unesco, que desigualdade ela quer propor? A desigualdade cultural, de que existem culturas que estão mais fechadas ou têm regras mais rígidas do que outras. Já a OCDE, que desigualdade ela quer quebrar? Ela quer quebrar a desigualdade econômica. A desigualdade que alguns países têm uma rentabilidade maior e outros países têm uma rentabilidade menor. Desculpa, você pode explicar a diferença aí? Sim. A diferença é a seguinte: a Unesco, com esses princípios mais progressistas e socialistas, eles querem quebrar uma desigualdade. Qual que é essa? A dos valores. Eles querem tornar uma cultura mais aberta, em termos de não há diferenças culturais entre os países, entende? Não há diferenças de valores, não existe um valor melhor do que outro. Então, é necessária a intervenção de agentes internacionais que padronizem os modos de valor, as formações do valor dos indivíduos. Isso seria o propósito da Unesco. O propósito da OCDE seria quebrar as desigualdades econômicas, sociais, ou seja, amplo acesso à educação, amplo acesso à saúde, amplo acesso a outras coisas, por meio de políticas mercadológicas. Isso não necessariamente é um mal, ok? Esse sanamento dessa última desigualdade, por exemplo, material, não seria um mal. Qual que é a questão? A questão é que os dois se uniram em termos de projetos comuns, porque eles precisam entrar em certos países, em certas localidades. Então, você cuida da parte cultural, eu cuido da parte econômica, porque para um trabalhador, pouco importa se ele é católico ou se ele é ateu. O que importa é ele ter habilidades suficientes para cumprir o seu trabalho. Então não é um conflito, mas é na verdade um complemento. Eles conseguem abarcar todas as áreas da vida humana, todas, entre aspas, não são todas, mas de um pensamento materialista, está tudo ali, entende? Então você consegue ter ações mais efetivas e ocupar os espaços necessários. De uma certa forma, esse objetivo que você coloca como sendo os liberais, ele não estaria mais um pouco junto desse que você apontou para os socialistas? Os socialistas têm esse objetivo de padronização cultural, né? Mas essa pauta da questão econômica também está embutida. Sim, né? Exato. Na verdade, uma meditação mais profunda sobre isso vai demonstrar que a força que realmente atua sobre essas modificações é a força econômica. Quem tem força, de fato, para mover o mundo, digamos assim, tirando
do caminho para Deus é, na verdade, a força de trabalho, é a força econômica, é a estrutura da economia. Isso é muito visível, eu não vou entrar em detalhes, mas isso é bem visível na época que entra a Revolução Industrial e que a quebra das estruturas de produção familiares acontece e a massa de trabalhadores passa a ter que ingressar em rotinas de trabalho exaustivas, e que tiram o foco das realidades superiores e obriga ela a cuidar principalmente das realidades materiais. Eu posso só complementar um Complemento. Se a gente pegar antes mesmo da Revolução Industrial, a gente volta lá na Revolução, na Revolução Protestante. Sim. Quando Max Weber vai escrever um livro que chama Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, ele consegue identificar padrões em países protestantes. Nesses países, o capitalismo ele penetra e se desenvolve de uma forma mais, não vou dizer, mais intensa, mais substantiva do que em países católicos. A maioria dos pensadores liberais são também protestantes. Exato. Então, aí o que acontece? Quando ele fala que pouco importa se o trabalhador ele é ateu ou ele é cristão, se ele é católico ou se é protestante, aí dá um desnível. Por quê? Na ética protestante, principalmente com, acho que o calvinismo na França, o que acontece? Tem uma tese do protestantismo que é a sola fide, acho que é a sola fide, que diz que você se salva só pela fé. Aí entra também a teoria da justificação. O que eu quero dizer com isso tudo? Que a pessoa, através do desenvolvimento, do trabalhar, ela alcança a salvação pelo trabalho. O que eu quis dizer com isso? O capitalismo, como ele quer? Trabalho, força de mão de obra, ou seja, você tem que trabalhar o máximo possível, porque a sua riqueza é sinônimo da sua salvação. E Max Weber consegue identificar isso na maioria dos países protestantes europeus, onde o capitalismo se desenvolveu de modo mais forte. Então, eu acho que aí, talvez essa combinação aconteça nesse sentido. Você equaliza esses valores, esses padrões, e parte desse princípio liberal. Aí acho que eu entendi o que o Galvão perguntou. Porque tem essa redução mesmo da desigualdade econômica está muito no plano do pensamento socialista, né? Os liberais é mais do que você vence por conta própria, você vai, trabalha, o problema é seu. Aí eu acho que é nesse sentido. Se você cria uma única cultura, uns únicos valores voltados para o trabalho, de certo modo você consegue equalizar os dois objetivos. Se caso, eu não sei se eu confundi. Então, é porque assim, hoje em dia, na pauta mais global, assim, uma das coisas que acontece muito são os neoclássicos chamados liberais hoje em dia, não os libertários, né? É uma questão do liberalismo, mas enfim, a tradição econômica liberal hoje assume que é necessário ter políticas públicas de educação, saúde e segurança. E educação. Então, assim, meio que os neoclássicos, os liberais de hoje, são bem atuantes no Estado em termos dessas áreas. Entende? Então, eles já partem desse pressuposto. O que difere do socialista pro neoclássico é o mecanismo de fazer isso. Para o neoclássico, o mercado vai conseguir se ajustar, que é essa teoria. Se você influencia a educação, você quebra a desigualdade de formação do trabalhador e ele ganha um salário melhor no futuro. Então, você quebra a desigualdade social por meio do mercado. Já o socialista vai falar, não, precisamos de educação paulo-freiriana, digamos assim. Entende? Então, o que acontece muito é, na área própria da educação, haver um pouco desse debate. Mas na área dos agentes internacionais, não existe tanto. Por exemplo, internacionalmente, é muito mais forte essa ideia da economia global, educação global. Por exemplo, o Common Core nos Estados Unidos é um
uma discussão muito grande e ela é toda voltada para o mercado de trabalho. Outros planos também internacionais têm a ver com isso. A gente vai ver um exemplo para o Brasil. Só que, quando veio a BNCC no Brasil, houve um debate muito grande entre os paulo-freireanos e os adeptos dessa educação economicista, digamos assim. Tanto que eu fui numa palestra no FV de uma professora lá, e era sobre a BNCC, e ela estava, eu fui com a Mayara, né? A gente estava começando os trabalhos para a vida, eu estava olhando isso, e ela falou assim, essa BNCC que está aí é um absurdo, quer fazer nossas crianças aprenderem a trabalhar, querem botar empreendedorismo, isso é o quê? E aí ela achava isso um absurdo, enquanto alguém que fosse de direita, digamos assim, ia estar rindo à toa. É isso aí, quebrando os socialistas, quebrando os marxistas e tudo. E aí eu estava mais ou menos por dentro, porque eu sabia que já existe nacionalmente, no Conselho Nacional de Educação, esse debate. Se o PT estava em cima, digamos, quando o PT estava coordenando a política, quem estava ganhando eram os marxistas de Paulo Freire. Quando veio o Temer, ele colocou esses pedagogos mais voltados para a área economicista, do capital humano. Então, o pessoal do Departamento de Educação estava uma feira com o Temer por causa disso, porque tinha quebrado toda a estrutura deles de socialização da educação. Então, no âmbito mais local, ainda há esse atrito, especialmente no Brasil. No âmbito internacional, o dinheiro é abundantemente direcionado para a parte econômica. Quando é direcionado para a parte socialista, digamos assim, George Soros, o que ele financia? Financia políticas feministas, educação feminista. A educação feminista, ela não é socialista, ela é concerne liberal, ela é totalmente liberal. Ela é socialista em termos de estratégia política, entende? Do Estado conseguir regular o que é homem e o que é mulher. Nesse caso, ela é estatizante. Mas para os capitalistas, isso pouco importa. Porque o que mais vai importar é o quanto de força de trabalho qualificada a gente vai ter. Entende? O quanto de avanço da agenda a gente vai conseguir. Porque o que o Jorge Soros faz, por exemplo, é financiar pós-graduação em políticas, em direito das mulheres, um negócio assim. Estou generalizando, mas tem um nome específico para isso. O que ele está fazendo com isso é uma estratégia para quebrar o padrão jurídico internacional ainda vigente, nacional ainda vigente, internacional já está um pouco diferente. Então, com essas políticas, ele consegue colocar pessoas que pensam dessa forma mais liberal, da redução das desigualdades, para conseguir influenciar o ordenamento jurídico dos países. Esse ordenamento vai gerar uma confusão. Então, as novas soluções internacionais vão ter mais força para entrar nos países. As organizações internacionais vão chegar com a solução. É mais ou menos isso que acontece. Não estou dizendo, gente, que isso é uma cúpula de 5 pessoas que está pensando nisso. A estratégia, vamos fazer assim e tal. Não necessariamente é assim. Mas vocês vão ver, não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Vocês vão ver um negócio interessante. Seguindo um pouco a questão do desenrolar internacional para a padronização da educação. É o teste PISA, que a gente está nos últimos lugares. Isso não é bom, mas isso também tem um certo. Não é bom, mas é bom. Não é bom, mas também não é para você achar que a solução então é você passar no PISA, entendeu? Não é isso. Eu vou provar um pouquinho. Espero provar isso. O PISA é feito pelo OCDE, ok? É um teste feito pelo OCDE. Segunda coisa, o que ele verifica? Leitura, matemática e ciências. Leitura deveria ser básica. Matemática deveria ser básica. As ciências, se você tiver um interesse, você aprende. Isso em termos de educação básica, tá, gente? Educação média. E ele é um teste múltipla escolha de 2 horas e 40 minutos. Aí eu pergunto para vocês, vamos ver se. A pergunta é essa aqui: o PISA serve como fundamento de política educacional?
um teste de 2 horas e 40 minutos, múltipla escolha, consegue, na sua visão, ranquear os países entre quais alunos são mais ou menos inteligentes? É meio questionável. Mas por que precisa ser desse jeito? Para poder passar uma máquina, ler o gabarito, sair o resultado estatístico e o economista poder fazer o cálculo de quantos por cento o PIB pode aumentar daqui a tantos anos com esse resultado do PIB, do PISA. Entenderam? Então, por que o Weintraub está tão preocupado no Brasil entrar na OCDE e conseguir um resultado bom no PISA? Porque para ele, e ele tem essa visão, não necessariamente está errado, mas assim, se o foco for só esse, aí eu diria que ele está um pouco equivocado. Pode ser um resultado interessante? Pode. Mas, se você considerar uma educação mais completa, você pode ter bons resultados no PISA, mas que a educação seja além da leitura, matemática e ciências. Inclusive que isso não, que as ciências, como hoje, enfim, como esse teste que é propor, seja na verdade um acidente de educação boa que você tem, e não o foco. Entende? É isso. Vamos lá. Se um dia a gente dá uma sugestão para poder proteger os seus olhos, pode. Tenta indicar sem você deixar os seus olhos na frente do canhão. Vou tentar. Você vai direto na frente do canhão. Eu tô querendo aparecer. Vamos lá. A institucionalização da educação leva a esforços contínuos e intensificados na tentativa de melhorar. Altos volumes de reformas educacionais são, assim, característicos do sistema mundial moderno. Neste ambiente ocorre entre os países uma boa porção de padronização. Pode notar a padronização. E aí eu escrevi essa parte, que é o que a gente já estava discutindo de certa forma, que essa padronização ela é uma exigência lógica, mas não necessariamente jurídica, para uma sociedade globalizada, sem fronteiras nacionais e com uma regulação internacional. Vou explicar. O que é essa exigência lógica? Eu quero dizer o seguinte: é impossível que a economia se globalize sem que os trabalhadores de todos os países estejam já treinados no modo de produzir globalizado. Entenderam? Por isso que ela é lógica, porque a globalização nunca vai se efetivar se os trabalhadores não tiverem as habilidades necessárias para a indústria global, globalizada. Entenderam? Por que ela não é necessariamente jurídica? Porque não é necessário que a ONU chancele isso. Não é necessário que a ONU fale assim: a partir de agora, todos os trabalhadores vão ter que saber essas coisas. Entendeu? Mas é lógico, porque tem que acontecer dessa forma. E essa sociedade globalizada significa, de fato, uma sociedade em que as pessoas têm mobilidade, possam sair daqui, vá para a Europa, vá para a China, vá para Singapura, vá para a Malásia, para poder buscar trabalho, para ganhar mais, para, pelo menos, digamos assim, que essa liberdade de mobilidade aconteça em prol dos mercados de trabalho. Quem já estudou um pouco de economia, lembra que um do pressuposto neoclássico é que a mão de obra pode ir daqui para lá, de lá para cá, livremente. Então, a tendência é que eles façam com que o modelo teórico, abstrato do Adam Smith se realize na ordem da economia global. É mais ou menos essa a ideia que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo forçar esses pressupostos de modelos abstratos na realidade. Enquanto na realidade, se você for olhar de fato o que acontece, é que se uma pessoa tiver que, para ganhar um pouquinho mais, poder sobreviver um pouquinho melhor, ir lá no mercado e competir com outras pessoas do mundo, que vão, por exemplo, para Singapura ou para a Malásia trabalhar, a estrutura familiar, a cultura, tudo aquilo que ela carrega, vai ser amplamente perdido. E outra coisa, o foco nas coisas que são do céu, as coisas superiores, praticamente vão ser inexistentes, porque o esforço necessário você fazer, que você teria que fazer para conseguir uma vida digna, vai ser muito maior.
Então, assim, é de se pensar com cautela. Pode ser que traga muitos avanços? Pode. Mas tem que ter cautela, tem que ser bem pensado isso aqui, entendeu? Aí vem, nossa, talvez eu esteja muito bem passando. Pode falar. Só queria chamar a atenção que quando você usa assim, esses termos liberal, socialista, tem que tomar muito cuidado com essas palavras, porque liberal pode ser igual a socialista. E liberal, em algumas vezes, pode ser igual a capitalista. Você tem que tomar muito cuidado na hora de escrever essas coisas, porque a palavra engana muito. No caso aqui, quando eu estou falando liberal, eu estou falando uma pessoa que pensa que cada pessoa faz o que quer e que o mercado tem poder de causar a vida das pessoas, ficar com que as pessoas tenham uma vida melhor materialmente. Isso que eu quero dizer com liberal. Beleza? Oi? Exato. Então vamos lá. Peraí, esse liberal você está esse seu liberal aí, pelo dia, você está implementando a questão comportamental? Então, digamos que em termos comportamentais, ele se abstém de impor verdades. Então, é um liberal socialista. Pode ser um liberal socialista. Mas assim, o problema socialista é que ele quer restringir a economia. Então, nesse ponto, haveria um choque. Entende? O liberal que a gente está falando, se você tiver errado, você me corrija, vai naquele vertente do Estado ser tão mínimo que o mercado se regula por conta própria, ele determina os padrões de consumo, as normas de consumo. O Estado, a única coisa que ele deve prover é segurança. Não, segurança está sem saúde. A segurança, então, o resto, as pessoas têm liberdade. Por exemplo, se eu quero deixar um testamento, deixando minha fortuna para o cachorro, eu posso deixar meu testamento deixando tudo. Seria a vida pessoal, a vida privada, pouco importa. O que importa é só essas estruturas que o senhor vai chamar de estruturas quando você está, que impõem algum padrão de alguma coisa, que é educação, segurança e saúde. Fora desse âmbito, o mercado toma conta de tudo e a vida privada em particular não é de interesse de cada um toma conta da pessoa. É mais ou menos isso por aí. Então vamos lá. A tendente ascendente da taxa de crescimento da economia americana, que acompanharia uma população dotada de maiores habilidades, anota habilidades aí, pode resolver quase todos, se não todos os problemas fiscais e distributivos que temos hoje. Mais uma vez, a ideia de que a economia, que a educação pode solucionar os problemas econômicos de desigualdade. Ainda mais, ela iria otimizar as vidas, o aproveitamento das liberdades e a oportunidade que tem os cidadãos de serem felizes. Ótimo. Então você pega a pessoa, dota ela de várias habilidades, e o que ela vai fazer? Vai ganhar dinheiro, logo ela vai ser livre e feliz. Essa é a lógica. Entendeu? Você dota ela de habilidades na infância, ela vai conseguir trabalhar, vai conseguir ganhar dinheiro, ganhando dinheiro, obviamente já vai ser feliz e livre. Porque na mente de um materialista, o que você quer mais? Né? Mais ou menos isso. Então, quais habilidades são essas que o mercado está, de certa forma, demandando, está precisando? Capacidade de obter e processar informações. Você vai ver os dados e vai conseguir entender o que aqueles dados estão te falando. Beleza? Se você quer trabalhar numa empresa hoje, você precisa fazer isso. Problema? Não. É verdade, você precisa fazer isso. Ok? 2. Capacidade de analisar dados quantitativos. Mais uma vez, você vai aprender Excel, você vai mexer com tudo, beleza. Isso é bom, não é um problema. Mas está sendo necessário no mercado, certo? Isso faz parte das habilidades. Conhecimento técnico relacionado ao trabalho. Técnico seria, por exemplo, se você vai ser um mecânico, você tem que saber como é que funciona o motor, como você vai consertar, como usar uma chave de fenda, ok? Isso aí, com certeza, isso é básico. Proficiência com softwares. Você precisa estar informatizado.
Não dá para você ficar parado no tempo, ok? Eu chamo a atenção para essa questão dos softwares, tá? Por quê? Porque a tecnologia cada vez avança mais rápido. Então, tem que ter cuidado na hora de pensar isso, porque ou você vai virar um técnico da informação desde a infância para poder acompanhar o desenvolvimento tecnológico, ou então você vai ficar para trás, vai perder emprego, tá? Mas isso é mais para o futuro, um pouquinho aí. Mas eu já estou chamando a atenção. Não é problema nenhum você saber só. Aliás, realmente você precisa saber, para poder ser bom no trabalho. Capacidade de criar e ou editar relatórios escritos. Isso aqui é um pouco básico também. Capacidade para vendas ou para influenciar os outros. Tem que ser bom ali na parte interpessoal. Esse é um ponto muito interessante. Porque a gente vai ver que a educação, pelos moldes que estão começando a surgir agora, tem duas bases. A primeira base é a quantitativa tecnológica e a base interpessoal. Então, ao invés de você aprender conceitos e aumentar a inteligência, o que você vai fazer é aprimorar sua base técnica e sua base sociável, interpessoal. Entendeu? Então, esses conceitos aqui, até os 5, poderiam ser conceitos técnicos. Pode ser uma educação técnica. E esse conceito último aqui, que geralmente pede muito na empresa, por exemplo, quando tem edital, precisamos de pessoas proativas, que sabem trabalhar em grupo e tal. É esse tipo de estrutura de habilidade que estão pedindo para a educação a partir das futuras épocas, né? Então vamos lá. Desde a perspectiva das empresas, nem o alto desemprego, nem a crise corrente atenuou a urgência de falarmos sobre a questão da disparidade de habilidades. O problema da escassez de talentos requer atenção imediata e ação interdisciplinar, bem como a interconectividade sem precedentes da economia global requer uma força de trabalho global. Isso é um relatório do Fórum Econômico Mundial. Entenderam? O Fórum Econômico Mundial, em 2014, já percebeu isso. Se a gente não agir para criar uma mão de obra global com as habilidades padronizadas, a economia no futuro próximo vai carecer de mão de obra qualificada, então a economia vai entrar em crise. Isso são as 1000 maiores empresas falando, ok? Formuladores de políticas buscam maneiras de tornar suas economias mais competitivas no mundo de mudanças rápidas que temos hoje. Um fator crítico será a extensão e a qualidade da educação e da formação das habilidades disponíveis para a sua população. Então, novamente, o Fórum Mundial, esse Global Agenda Council é um conselho criado no Fórum Mundial específico para as áreas da educação. Ele juntou financiadores internacionais de educação, grandes empresas que querem financiar a educação, juntou nesse conselho global para influenciar a educação em diversos países. Okay? E qual que é a melhor época para você influenciar nessas habilidades? É a pré-escola. Eu vou apresentar mais para frente um gráfico bonitinho, que economista gosta de gráfico. Vamos lá. Sobre o aspecto dos custos, o investimento em educação pré-primária tem sido ligado pela redução dos custos ao aumento da eficiência interna da educação das escolas primárias. As crianças que frequentam o pré-escolar são menos propensas a repetir de ano, abandonar ou que requerem uma atenção especial, o que representa reduções de custos significativas no orçamento da educação. Quando você está no Ministério da Educação, que você analisa o seu projeto de educação, o que você vai fazer? Você tem lá um orçamento, sei lá quantos bilhões. Você tem tantos milhões de pessoas para atender e o teu resultado tem que ser uma nota 5 no PISA. O que você vai fazer? Você vai pegar um estudo do Heckman, que eu cito mais embaixo aqui, só que não vai dar para ver. Você vai pegar um estudo dele e vai perceber que, olha, basta você investir nas habilidades na pré-escola, porque você reduz o custo futuro dos educados. Entendeu? É assim que acontece. Então vamos lá. O campo da Early Childhood Development, que é esse
programa que saiu, acho que foi pela OCDE, eu acho, ou pelo Fórum, não lembro, é enquadrado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças. Ou seja, agora virou direito das crianças ter a formação na escola. Algo que antes era impensável, retirar, eu vou mostrar qual que é a época da pré-escola. Antes era impensável tirar da mãe uma criança para ser obrigada a colocar na escola, via direito. Quando a gente vê direito, na verdade, é uma obrigação das famílias. Beleza? E refere-se ao desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico, socioemocional de crianças pequenas. Pega o socioemocional aqui, vocês vão ver uma contradição muito grande. Não vou citar nomes, para não dar problema. Mas pega algumas escolas que são ricas aqui, da região, e vê o nível socioemocional das crianças. Vocês vão ver que está acontecendo um problema muito grave. Conversei com uma pessoa agora, que dá um outro colega aqui perto, e falou que metade da sala tem TDAH, que é déficit de atenção. Metade da sala. Outra pessoa que eu conversei disse que ela estava na sala e ela disse que assim que ela entrou, no primeiro dia de aula que ela foi dar, veio uma aluna e falou assim: professora, eu tenho a síndrome sei lá o que, sei lá o que. Essa síndrome é uma síndrome que ela não pode ser questionada, porque senão ela dá um ataque de nervos psicológico. Então, assim, se você começa a aceitar esses níveis sociais e socioemocionais da criança, falando que isso aí é realmente algo, basta dar um remédio para a pessoa, tem que dar um remédio psiquiátrico para ela, né? Então, assim, há algo errado nessa padronização, tá bom? E aqui está o gráfico, que eu gosto de gráfico. O gráfico mostra que a taxa de retorno do investimento para os anos iniciais da pré-escola fica próxima de 8%, caindo para pouco mais de 4% ao atingir os 6 anos de idade. Então, vamos lá. Está dando para ver? A linha é assim, né? Faz assim, correto? Sinal que os principais ganhos são no início da formação, da pré-escola. Esse aqui é o ganho marginal. Aí, marginal quer dizer que a cada $1 acrescido nessa educação ganha tantos por cento, tá bom? Ali é o retorno do investimento em capital humano. Então, o retorno dos programas focados nos primeiros anos tem um retorno absurdo, do 0 a 3 anos. Se você afeta as habilidades dela, focadas naquelas 6 que eu mostrei antes, o retorno é absurdo para ela de salário no futuro. Se são na pré-escola do 4 a 5, tem um ganho considerável. À medida que vai passando os anos, vai ficando mais estável o retorno dela, beleza? Esse é o gráfico que a economia utiliza para explicar a educação na primeira infância. E aqui vem o caso brasileiro. Fundação Lehman. Fiz um curso deles aí um dia desses. O Lehman, ele é o cara mais rico do Brasil. E ele estudou em Harvard. E ele ficou impressionado com a qualidade da educação americana. E para ele, o foco da educação está em gestão escolar e tecnologia moderna de ensino. Então vamos lá. Políticas educacionais. O que ele quer fazer com esse projeto que chama Formar? Projeto Formar. Tá bom? O que ele quer fazer com esse projeto? Eu tirei do site. Profissionais com grande experiência em gestão de redes públicas de ensino trabalham lado a lado com a Secretaria de Educação. Juntos, apoiam a revisão e desenvolvimento de políticas e processos pedagógicos. Que processos são esses? Currículo. Que currículo vai ser? Das habilidades do mercado. Avaliações padronizadas. Ótimo. Agora seu filho vai passar no vestibular, vai passar no PISA. Perfeito. Formação de professores e acompanhamento pedagógico. Treinar os professores a ensinar o que ele quer implementar. Também ajudam aí com o resto. Aí, uma parte específica da conectividade e inovação. Ótimo, vamos trazer novidades para a sala de aula. O aluno não aguenta mais aquela aula chata de quadro, correto? Beleza, muito bem. Você vai passar esses conteúdos de habilidade para ele, então você tem que dar uma forma de dinamizar a aula. Como é que vai ser? Profissionais com grande experiência em implementação de tecnologias em redes públicas de ensino.
fazem o diagnóstico das necessidades da rede pública. Indicam quais tecnologias são as mais adequadas para cada cenário e realizam formações. Depois, acompanham a implementação e uso das tecnologias. Ou seja, a solução é ter uma boa gestão escolar e implementar tecnologias como o tablet para as crianças apresentarem, para as crianças estudarem e receberem a formação. Então você reduz o custo, porque você pode diminuir, por exemplo, a utilização dos professores. Você tem um curso inicial com os tablets e depois ela vai desenvolvendo aquele processo de aprendizado por meio das tecnologias, do estímulo sensível, com joguinhos interessantes para a criança clicar e brincar. 2 mais 2 é igual a 5, ok, parabéns, agora passa para frente. Enfim, mais ou menos assim. Eu já pesquisei isso antes. A Pearson, que é uma grande global de produção de conteúdo escolar, já tem uma parceria, se eu não me engano, com a Alemanha. E essa parceria é para, caso o aluno consiga implementar em alguns colégios, a Pearson que vai fornecer os tablets. Então, já tem aí um mercado surgindo, um novo mercado para movimentar a economia. Então, enfim, são algumas situações que você vai ver, especialmente nessas escolas mais financeiramente qualificadas. Não cito nomes. Vamos ver o que é isso. E quais as consequências da educação? Porque, como eu falei antes, isso não é um problema. Digamos assim, você saber as habilidades do mercado de trabalho não é um problema. Correto? Eu queria chamar a atenção para isso, porque senão vai parecer que a gente está falando assim, a pessoa tem que sair da escola sem saber trabalhar. Não é isso. Tá? Não é isso. Mas a questão é o seguinte, se a gente deixar na mão das empresas fazer um currículo, fornecer um material escolar, elas vão focar apenas na parte econômica. E não é isso que nós, católicos, queremos. Nós queremos sim ter a capacidade de aprender a trabalhar, mas não precisa ser nessa formação obrigatória, curricular, não precisa ser dessa forma. Talvez existam outras formas de se aprender a trabalhar, aprender as técnicas de trabalho e, ao mesmo tempo, preservar a busca pelo aumento da inteligência, a formação da personalidade, a construção dos valores, a vida espiritual. Talvez dê para conciliar tudo isso. Talvez não. Dá. Mas é preciso estudar e ir a fundo. Tá bom? Mas fica aí essa ressalva. Então, vamos lá. O número de americanos que vê um grande valor em uma educação para as artes liberais é decrescente. Artes liberais. Essas artes liberais são o trívio e o quadrívio clássico. Seria a educação clássica. A educação feita pela igreja, que foi pegada, foi retirada dos romanos e dos gregos, foi aprimorada pela igreja católica na vida monástica e que tem sido oferecida, por exemplo, na época das universidades, nos colégios monásticos antigos, nas escolas jesuíticas. Tudo isso foi oferecido e era chamado de artes liberais, tá bom? Nos Estados Unidos, existem muitas comunidades de formação de artes liberais. Só que, como ele afirma aqui, o número de pessoas que se interessam por isso tem caído. Vamos lá. No mercado de hoje, como é que alguém pode conseguir um emprego de antropólogo ou de historiador, quiçá de filósofo ou especialista em literatura inglesa do século XIX? Então, vamos supor, se você quer ser um pouquinho mais culto, como é que você vai conseguir ganhar dinheiro? É uma das grandes preocupações do jovem hoje. Eu, por exemplo, deixei de fazer filosofia na faculdade porque eu estava preocupado. Olha. Graças a Deus. Não, graças a Deus. Senhor. Assim, a providência age em tudo, né? Mas digamos que grande parte dos nossos estudos, até mesmo pessoais, estão sendo necessariamente sufocados pela exigência de renovação do mercado de trabalho hoje em dia. Esse movimento, eu ouso afirmar que é irrefreável. Eu ouso afirmar que é irrefreável a velocidade da mudança tecnológica no mercado de trabalho. Eu ouso afirmar isso.
Então nós, como católicos, temos que se virar no estrito. Escapa fora. E realmente assim, por isso que São José Maria Escrivá falou que a santificação numa hora de estudo realmente existe, né? É uma hora de oração, porque se você pega ali, vou estudar, por exemplo, a doutrina da igreja, 1 hora por dia, ou 3 horas na semana, olha, você já está indo bem, sabe? Você está conseguindo surfar uma outra onda, que não é essa onda que o mundo está na loucura aí te jogando, beleza? Vamos lá. O resultado que o Spring afirma, que há contestações, mas que eu acho plausível, é que o resultado foi a inflação da educação, ou o declínio do valor econômico das credenciais de educação. O que isso quer dizer? Muito simples. As escolas têm uma mensalidade cada vez mais altas. Acontece. E com o aumento dos graduados, por exemplo, em universidades, o retorno daquelas profissões que necessitam de graduação cai. É por isso que nós vemos hoje engenheiros que há 10 anos atrás era formado, conseguia emprego. Hoje em dia o engenheiro que só tem engenharia não consegue emprego. Hoje em dia você tem que estar no mestrado, né? E se você quer ganhar realmente, quer ter um salário bom ou ter maior competitividade no processo seletivo, tem que ter doutorado, né? Então assim, cada vez mais o sarrafo que você tem que saltar da educação acadêmica está sendo maior. E o que isso causa em nós? Muito fácil perceber na vida das pessoas. Causa que uma pessoa, por exemplo, nós homens muitas vezes sofremos de ter que aos 30 anos começar a trabalhar. E aí você já passou muito tempo, por exemplo, para começar a pensar em formar família, pensando sem querer realmente ver isso como uma vocação. Tem gente que fala assim, não, eu estou no doutorado aqui com 32 anos de idade, e aí eu vou esperar um pouquinho, né, para poder casar, porque... Aí você vai esperando, e você não consegue mais realizar a vocação, não consegue mais viver na vida familiar. Então, essa é uma tendência que nós temos visto, culpa um pouco dessa mentalidade, de que você precisa ir formando cada vez habilidades mais específicas, para poder realmente conseguir se inserir no mercado de trabalho. Beleza? Vai acabar cedo, né? E quem está movendo as cadeias para que isso aconteça, tá? A Unesco, que é pouco visualizada, mas tem muitas comissões internas, entende? Tem muitas comissões internas que ainda fazem diferença. A ONU, não precisa nem dizer, ela é quase que o centro de comunicação dessas agências e de políticas nacionais de educação. Existem encontros com ministros de educação na ONU e no Fórum, eu acho, ou no CDE, não gasta. O Banco Mundial. O Banco Mundial é uma instituição muito peculiar, muito interessante, que cabe um estudo mais detalhado. Ele financia, de fato, como um banco, muitas e muitas empresas de educação, muitas e muitas ONGs. Realmente ela é como um banco para essas mudanças globais. A OCDE, que é essa organização de desenvolvimento, então, faz projetos constantemente. E o Fórum Econômico Mundial, que é onde os altos cacifes se reúnem para poder conversar e propor mudanças em cada uma das suas áreas. Se você pegar as atas do fórum, algumas reuniões, etc., você vai ficar um pouco assim, surpreso de como que eles realmente acham que conseguem mandar na realidade dos países. É um negócio realmente assim, ó, nós temos o dinheiro, vamos fazer, ninguém precisa ficar sabendo, entendeu? Então é isso. E para vocês meditarem uma arte belíssima, aí, essa arte belíssima que você pode meditar, porque é um burro correndo atrás da cenoura, carregando um pote de ouro. Então assim, seria você correndo atrás do alimento, mas na verdade carregando a economia mundial, que o dinheiro fica dessa galerinha de empresa ali.
Entendeu? Parece um pouco socialista, nossa, criticando aquele 1% mais rico, tudo isso. Tá? Só não é socialista. É uma crítica plausível e válida. Entende? É só isso. Valeu, gente. Perguntar caso queiram. Querem conversar, alguma coisa assim. Não sei, algumas coisas que você apresentou aí, não consegui ver realmente o problema. Talvez eu não tenha entendido também ignorância. Não, mas o livro também, às vezes a gente lê e fica assim, eu acho que esse cara está botando fogo onde não precisava, tá? Igual, por exemplo, uma piada da Globo, eu vejo claramente as coisas. Sim. Eu acho que algumas coisas você olha para a sociedade europeia, quando você vê uma coisa bastante materializada. Então, por exemplo, os problemas de tecnologia, as crianças da tablet, isso não parece para mim um mal. Entendeu? Se for resolver habilidade, isso também não parece mal. Certo. Preparar uma criança preparar um ser humano para o trabalho, isso também não parece mal. Entendeu? Porque, por exemplo, se você pensar assim no Brasil, a gente tem uma divisão clara de direitos fora do Brasil, não. Quando você chega na Europa, os valores que eles defendem, a gente você pega uma conservador da Inglaterra, aqui seria um social-democrata, seria fácil. Porque você vê, por exemplo, na Europa, você tem um cara de direita defendendo claramente o aborto. Ele usou o aborto. Sim. Então, assim, aqui a gente tem, eu entendi nesse ponto a conexão com a cara da lua, por exemplo, com o que o Vinícius falou. Entendeu? Eu não consegui ver a crítica do mesmo lado. Entendeu? Eu vou tentar explicar isso. Pode ficar confuso, vamos conversar sobre isso. Porque esse é o ponto central que eu queria ter comentado, mas eu não consegui colocar em slide. Então eu não quis abordar, mas eu vou tentar fazer uns desenhos. Depois a gente tenta apagar, porque eu tive uma dificuldade de apagar aqui, tá? É o seguinte, como é que era a educação antiga, tá? A educação antiga começava, a clássica, né? Ela começava, mais ou menos no início assim, com a educação do imaginário, então eu vou colocar aqui, imaginário, tá? Imagem. No início da fase de desenvolvimento da criança. Contava história, fazia a criança às vezes memorizar uma poesia, um negócio simples para ela, mas para ela começar a criar o seu campo de possibilidades imaginárias, ok? Então tá bom. Ela desenvolvia, o que acontecia? Quando ela já tinha uma estrutura mental mais clara, ela ia para a gramática. A gramática, o que ela faz? Ela consegue pegar as imagens que você tem no imaginário, transformar em símbolos mais manipuláveis e lógicos, que é a frase. A frase pega o substantivo, pega o verbo, pega o objeto, que você tem às vezes numa cena, por exemplo, um assassinato. Peguei pesado, mas um assassinato foi um negócio que veio à mente. Você consegue transformar isso numa frase dizendo: João matou. A vaca. Oi? Não, a vaca não pode. A vaca não pode. A vaca não pode. Mata outro. João matou a vaca. Então você pegou aquela cena que é confusa, organizou ela numa linha lógica, entendeu? Com a gente, com a pessoa. Então aquilo já desenvolve na criança uma conceitualização melhor. Hoje, a gente já sabe que a gramática está deficiente, correto? Está bem deficiente. Depois, ia para a lógica, porque não só você pode fazer essas relações lógicas com palavras, mas tem toda uma cadeia de um texto, de um pensamento que você consegue distinguir. Então, e depois você ia para retórica. A retórica fazia com que você pegasse toda essa capacidade de fazer as conexões lógicas e transformar isso em uma realidade comunicável. Então você ensinava a criança a se comunicar. Então ela não só recebia e conseguia processar, mas ela também retornava para os outros de uma forma não eficiente, mas
com qualidade, de uma forma inteligente, de uma forma humana, da forma que ela queria dizer. Ok? Isso é até os 14. É o primeiro ciclo. 14 anos. Depois, com essa base bem estabelecida, ela ia para a aritmética, ok? Ela ia para a astronomia, ela ia para... Tem mais outras, você lembra? Do quadrinho? Música e geometria. Música e geometria. Todas essas aqui já formavam uma conceitualização maior do que é o mundo. Não só do que é a realidade do conhecimento, ou seja, de saber que existe algo que você tem que aprender, mas também começa a te ajudar a conhecer a realidade do mundo que está fora dela. Então, a aritmética te faz manipular a parte matemática do mundo. Você consegue perceber essas coisas. A geometria, as formas do mundo. A astronomia, digamos assim, construir a estabilidade da parte geográfica, vamos dizer assim. E a música é a parte de aprender a arte. Entendeu? Essa era a formação que era dada até mais ou menos os 17 anos, até o século XVIII, de forma intensiva. O que acontecia? Muitas vezes, a criança era colocada até aqui e saía para fazer trabalhos manuais, aprender uma técnica. Essa técnica era muitas vezes, óbvio, eu não estou falando que isso aqui era amplamente difundido, tá? Isso não era todo mundo fazendo. Um dos debates é sobre isso. Mas digamos que, se a gente fosse pensar uma educação realmente educativa, realmente uma educação humana, seria com esses passos. Entendeu? Muitas vezes ela saía, quando ela já tinha uns elementos bem fundados de compreensão da verdade das coisas, ela saía para a técnica. E aí ela aprendia o ofício com o pai, com o parente, etc. Não estou dizendo que a pessoa tem que sair, mas hoje em dia é possível, por exemplo, que nós tenhamos um pouco dessa formação e ainda tenhamos um tempo para, realmente a partir dos 14, ao invés de ficar vendo vídeo no YouTube, você sair para aprender uma técnica. Isso pode acontecer mais cedo do que a sociedade hoje está pensando, do que a economia hoje está pensando. Tá? Então, o que eles estão fazendo nesse projeto? Eles estão te dando tablet para a criança ficar quieta. O que o tablet faz? Ele é um estímulo visual atrativo ao primeiro momento. Ele é lúdico, tenta ser lúdico. Mas onde que ela afeta? A criança, se você for perceber, a criança que usa tablet, ela é hiperativa por causa dos estímulos. Ela tem dificuldade de expressão, ela dificilmente consegue entender o que você está falando, raciocinar um pouquinho, isso aqui já crianças mais velhas também, e ela não consegue te explicar o que está acontecendo com ela. Se você perguntar para um jovem hoje, ele vai, tergiversar na fala. Ele vai falar vários tipos de gírias, ele vai, como é que fala? Ele vai falar conceitos soltos, e ele vai falar, você entendeu, né? Sacou. Aí você fala, saquei, entendi o que você quis dizer, mais ou menos. Mas ela não construiu uma frase para te explicar, porque isso não está sendo ensinado. O que está sendo ensinado? É usar no tablet os aplicativos do tablet. Entendeu? Ela aprendeu o inglês, o verbo to be. O que acontece na mente da criança quando ela é desenvolvida nesses métodos? Ela, ao invés de pegar a palavra, que é um sinal, transformar em um conceito, manipular o conceito, integrar ela numa lógica e retornar para você, te explicando o que aquilo é, ela faz o seguinte: ela ouve, vamos dizer assim, tem uma polêmica, preconceito.
Tá? O professor chega na sala de aula e fala assim, hoje a gente vai ver um videozinho sobre preconceito. Ela vai receber aquela palavra, vai perceber, putz, preconceito é ruim. O que é o preconceito? Ela vai lembrar das imagens que ela recebe das mídias, correto? Por exemplo, o preconceito vai ver uma pessoa com a cruz, fazendo assim uma pessoa de bandeira LGBT, por exemplo. Preconceito. Preconceito é uma Oi? Não entendi. Ela vai receber essa imagem, não vai conseguir fazer uma associação lógica entre os agentes que estão naquela imagem, entre os conceitos que estão por trás daquela realidade que ela está vendo. Ela vai ver o preconceito, vai perceber um sentimento. Agir por automatismo. Agir por automatismo. Pensar como animal. Pensar como animal. Ela vai receber um sentimento e vai retornar isso com a prova Uma reação estímulo sonoro. ou não a prova. Exato. Aí eu já não diria como animal, aí eu já diria no contexto da aula de hoje como uma máquina. Exato. Programado. Exatamente. Ele é programado. O que acontece? Esse aprova ou não aprova vai ter, se você aprova, vamos dizer, um preconceito, se você aprova, você não tem direito à opinião. Ok. Se você não aprova, você já tem palavras no seu vocabulário que você pode mandar e falar assim. Tolerância. Entendeu? Então o que você faz? Chamar de uso de expressão cativa. Exato. Quando você não é formado numa educação que te ensine a gramática, que é um elemento básico da mente, quando não ensina um pouco de lógica, que é realmente você conseguir trabalhar com os conceitos, quando você não recebe isso na infância, você faz com que a mente humana trabalhe apenas no imaginário, que é um imaginário pobre e manipulável. Por quê? Porque ela reverbera nos sentimentos e não na inteligência. Entendeu? O que acontece? No sentimento, você fica manipulável nas táticas que o Vinícius apresentou nas aulas passadas. Você está entendendo? Se você coloca o seu filho numa educação que aprenda esses três elementos, principalmente, pode demorar, sei lá, você pode estar numa educação em que você ensine as habilidades de software para o seu filho, ótimo, não tem problema. Mas se você consegue ensinar isso também, ele vai ser uma pessoa que consegue quebrar esse mecanismo da educação moderna. Você entendeu? Entendi. Eu acho que você apontar um problema. Você não acha, não? Como assim? É porque eu não vi um problema. Agora você não sou problema. Sim. Entendeu? Então, é porque eu acho que lá, quando o Vinícius apresentou, ele apresentou a temática a partir do problema. Sim. Ou seja, eu tenho um problema aqui, tá vendo? Vou explicar para você o problema. Agora a solução ele não apresentou, mas olha, aqui o problema, tá vendo? Ele tem esse ponto, desse ponto. Porque agora eu entendi. Não é nem tanto o problema de ele. Eu também não quero que meu filho fique atento. Isso. Não, o tablet ele tem um elemento próprio do estímulo sensível. E eu acho que a pessoa, eu acho que ela vai, se fosse com 14 anos, eu acho que eu quero que ele desenvolva algumas coisas manuais, eu acho que eu quero que ele faça, acho que eu quero que ele aprenda música. Você está entendendo? Tudo isso parece, porque tudo que você apresentou, na minha perspectiva, ainda segue sendo bom. Entende? Agora, como que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso da forma que você falou, eu acho que realmente precisa se estressar. Por isso que eu abordei durante a palestra que aqueles elementos não são necessariamente ruins das habilidades. Mas o que eu quis mostrar hoje é o conteúdo do livro, que é isso não é por acaso. Entendeu? Você não está sendo conduzido a viver miseravelmente dessa forma por mero caos. Mas que isso vem de uma lógica planejada com agentes internacionais que realmente, durante décadas, vêm tentativa e erro trabalhando para isso. Agora, a problemática pode vir melhor na próxima aula, porque eu vou abordar justamente um pouco disso aqui, você entendeu? De forma mais
detalhado. Entendeu? Então aí vai ficar mais claro para a gente poder discutir até mesmo as experiências que nós temos da educação moderna e comparar um pouco com essa educação um pouco mais humana de fato. Viu? Será que talvez a questão, isso daí é engenharia da educação, né? Como que seriam os mecanismos por meio dos quais alguém deveria aprender? Mas talvez a questão, o grande problema não seja só o aspecto de engenharia, mas da finalidade. Isso, eu vou abordar isso no próximo vídeo. Né? Porque eu acho que fica mais claro, Sim. porque com esse novo modelo econômico de educação, qual que é a concepção, toda educação pressupõe um conceito antropológico. Quem é esse ser humano, quem que é esse ser que eu estou educando? Então, a partir da sua visão de homem, você monta um projeto educacional. Essa visão econômica é uma visão materialista, na qual o aspecto espiritual é inexistente. Então, mas isso não acaba já trata. Exato. Mas aí que tá. Isso daí potencializa, porque realmente são todas coisas muito boas. Você tem comida na sua casa, você tem conforto, são coisas ruins em si. Mas o que acontece é que a sua vida se torna isso apenas. Então você vê que cada vez mais os valores, as questões espirituais, virtudes, a não ser aquelas virtudes que tecnicamente não seria virtude em si por causa da finalidade não correta. Mas somente aquelas virtudes que te ajudam a uma convivência social em que não diminua o prazer de todos, que são realmente importantes. Mas a castidade, por exemplo, é uma virtude não importante porque nós não temos alma. Então, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Exato, isso é irrelevante. Então, é mais uma questão assim, qual que é a concepção de homem? Se o homem é apenas o homem que faz, o homem sabe, né? Não é o homem que sabe, mas é o homem que produz, tecnicamente. Então, você está reduzindo o homem. Não é que o homem não é quem é capaz do mais, é capaz do menos. Só que ao invés de você ser mais e também ser capaz dessas coisas menores, você só é essas coisas menores. Então, se eu falar de vida de oração, vida espiritual, vida mística, isso tudo inexiste. Então você amputa uma capacidade do ser humano, que é o que o torna mais humano, e ele consegue as habilidades que estão assim, mais desenvolvidas que de um macaco, mas são muito semelhantes, que é você colocar uma coisa no lugar e tirar, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais eficaz, mas não deixa de ser uma habilidade animal, que é como os cientistas em geral enxergam o ser humano. Os cientistas de fato enxergam. Eu tive na biologia, aqui você estava junto, foi a menina ia dar uma palestra sobre o aborto, a descriminalização que salva vidas. O tema. A gente está vendo lá, aí um dos rapazes lá falou assim, não, porque aí eu cheguei, depois que o pessoal falou tudo, eu fiz o contraponto ético. Não, eu falei, porque se a gente for analisar a partir da filosofia personalista, não sei o que lá, aí ele falou assim, para mim esse negócio tudo é uma bobiça, uma bobagem, porque para mim a gente só um monte de molécula, essa que é a visão. É um monte de molécula, um monte de coisa. Ele não percebe um pressuposto filosófico que ele tinha, que se a gente é só um monte de molécula, eu querer impedir as pessoas de abortar também é irrelevante, porque são as minhas moléculas e querer impedir os outros. Então isso também não teria um juízo moral que ele tem em relação ao que eu estou fazendo. Mas isso não é o caso. É essa visão que as pessoas têm, e que é muito comum. As pessoas são fascinadas por ciência, eu amo, eu acho o máximo, mas as pessoas são fascinadas por ciência e são capazes de ser ateias ao mesmo tempo, ou seja, da maravilha do criado, elas não conseguem perceber a obviedade que teve um artista que fez aquilo tudo, porque foi imputado. É só questão técnica. Então acho que tal, o Fio falou que vai colocar mais na outra aula, não só por uma questão de engenharia. Desse jeito não funciona tão bem como funcionaria de outro jeito. Porque se usasse esse mesmo jeito, se a finalidade, se a visão de ser humano não for a visão adequada, a visão real do que o ser humano é de fato, ainda assim vai errado. Eu vou mostrar por que isso aqui
dá certo e é bom. Precisa ser bom para a gente implementar. Você entendeu? Mas, só uma coisa sobre a questão dos livros. Eu acho que o Maquiavel Pedagogo explica muito bem a parte da manipulação, a questão do projeto da Unesco, mas eu acho que é mais real, ou mais urgente, a compreensão da finalidade para o mercado, que está sendo mostrado nesse livro. Entendeu? Porque pelos agentes, pelo montante de dinheiro que está sendo injetado, parece que é um negócio que vem forte. Então, nós vamos tentar isso. Rapidinho, a respeito da questão das críticas que foram feitas. Por quê? Nas aulas de educação, que vai na faculdade, eles fazem as mesmas críticas aos mesmos órgãos. E aí chega, desde as primeiras aulas eu vejo minhas críticas, eu falo, gente, mas eles fazem as mesmas críticas normalmente nas aulas de educação, entendeu? E aí, mas aí eu pensando na questão da educação no Brasil, porque quando eu estive em Portugal, eu lembro que as críticas da Escola da Ponte, por exemplo, eram grandes por parte dos portugueses, falando que não era uma escola de exemplar, não era um método exemplar, que é um método, vamos dizer assim, bem ligado ao pouco que Paulo Freire também ensina, então essa questão da autonomia dentro de sala de aula. E aí, eu queria meio que entender essa questão do Brasil, assim, sabe? Porque no Brasil a gente tem essa ligação com essa questão mais paulo-freireana mesmo, mas lá fora, igual não sei se eu estava falando dessa questão da diferenciação, né, que é bem mais difícil, porque realmente é algo mais incutido neles. Então, eles trabalham a questão, né, do comunismo, socialismo misturado com a economia muito maior do que no Brasil. E aí eu fico muito em dúvida com relação a essas coisas. Mas em relação ao quê? Essa questão do Brasil em si, entendeu? Como está a situação? Não na questão de situação, mas essa visão nossa que eu falo principalmente na faculdade, entendeu? Da influência do mercado na escola e essa visão relacionada à educação mais Então, a questão do mercado entrar na educação, só uma coisa, quem precisar ir, fica à vontade, tá, gente? Porque a gente já encerrou aqui por causa do horário, mas a gente vai ficar conversando aqui mesmo, beleza? A questão do mercado, na visão que a gente tem da educação marxista, a educação marxista é coletiva. Então, ela serve como uma solução do movimento marxista para quebrar o princípio de Marx de que a revolução aconteceria por questões econômicas. Então, eles tentam, ao invés de pegar e educar o trabalhador, ele traz a economia para dentro da educação. Então, o que eles fazem? Eles pegam a lógica de explorador e explorado, aplicam a sala de aula e falam assim: vamos praticar um certo socialismo dentro de sala de aula, que é a autonomia. A autonomia considerando o aluno, o educando, capaz de educar o educador. Né? Essa confusão de educar que ele fica falando. Quando você pensa no mercado, o mercado é competitivo. Você está entendendo? Então, quando o mercado entra com essas habilidades, a ideia do Paulo Freire é falar assim: não, porque o mercado, quando entrar na aula, ele vai selecionar os bons e vai ranquear os alunos por suas habilidades. Vai dar mérito. Essas coisas todas são contrárias ao princípio da autonomia das crianças numa sala de aula. Então você quebra o poder socializante da educação que eles querem implementar. Você fica mais com o poder, digamos assim, da habilidade individual. Então acaba tendo um choque de princípios educacionais aí. Você está entendendo? Isso acontece muito. Por isso que quando eu fui naquela palestra, a mulher do departamento quase xingou assim, com todas as palavras, o Temer, por ter colocado um BNCC que envolvia habilidades de mercado. Você entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí você pensa, tipo assim, em relação ao Brasil, não sei bem formular essa pergunta, mas, por exemplo, essa influência do mercado lá fora é maior que no Brasil.
parte global. Olha, eu vejo com uma pressão não, um assentimento de cabeça que há nas políticas educacionais brasileiras para isso, para acontecer esse método novo da economia global. Por quê? Por causa justamente da necessidade de inserir o Brasil na economia global. Se você for olhar, o objetivo do Bolsonaro nesse tempo tem sido muito introduzir o Brasil na economia global, o que não é um problema. Eu não vejo isso como um problema, acho muito ruim. Só que a retórica vem com, então me dê a educação que você fornece. Você está entendendo? Então, o Banco Mundial, que financia muitas das ações, a OCDE já está com um plano, com um projeto educacional, falando assim, ó, que bom, para você ter uma economia mais eficiente, faça assim. O Paulo Lema foi buscar em Harvard esses modelos, você entendeu? Ele está financiando com grande quantidade de dinheiro escolas, tanto privadas quanto públicas, que desejam implementar esse método. Então, assim, vai ser natural, vai ser normal isso acontecer. Não vai ser de uma hora para outra uma revolução que apareceu de educadores falando assim, nossa, essa educação precisa ser nova. Vai ser realmente um processo mercadológico. Como qualquer processo mercadológico, você cria uma empresa, a empresa fecha, você cria outra com um modelo melhor. Então você vai ajustando. Você está entendendo? A questão é a finalidade, igual o Gonzaga falou. Você entendeu? A finalidade não está sendo a educação da personalidade do homem, e sim a educação mercadológica do trabalhador. Lembra que eu pedi para grifar a força de trabalho? Porque está sendo vista como um trabalhador e não como um indivíduo ou uma pessoa, melhor dizendo. Você entendeu? Então, o processo eu diria que vai ser natural, vai ser normal, mercadológico. Vai vir métodos, às vezes vai dar ruim, vai dar errado, os pais vão criticar, vão tirar o filho da escola, vão botar em outro. Essa outra vai querer implementar um outro processo, entendeu? Vai ser assim. É realmente um jogo de forças mesmo, entendeu? Eu tenho não sei se você entende, mas como você coloca essa educação mais mercadológica, certo? Sim. Assim, Sim. Ela não prioriza essas habilidades fundamentais. Então, você deu o exemplo do tablet e das consequências. Intelectuais? Isso. Então, esse efeito dessa educação mercadológica aí, que dificulta a aquisição de habilidades intelectuais, esse objetivo ele coincidiria com o objetivo da educação apresentada pelo Pascoal Bernardin. Sim. Porque lá é outro foco, só que lá também você precisa de pessoas que não tenham capacidade de reflexão profunda. Então, ou seja, existe esse objetivo comum aí. E aí eu queria colocar um outro ponto. Tendo esse objetivo comum nessas duas propostas aí de educação, cuja visão do ser humano de nenhuma das duas é aquela que o Guilherme perguntou, ela é muito mais baixa, tem sim em comum, tem? Bom, aí eu acho que seria interessante introduzir a discussão da questão dos objetivos do governo mundial. Sim. Você quer porque o governo mundial, eu não sei se cabe colocar essa questão aí, se isso explicaria um pouco mais, porque o governo mundial ele não é de base marxista, né? E ele, pois isso é uma coisa para ser então, dá para você encaixar esse no âmbito liberal também. Por quê? Porque se você pensa países, um comércio globalizado precisa de países que sejam livres para comercializar um com o outro, correto? Agora, ao mesmo tempo os neoclássicos não assumem, por exemplo, que é possível um governo nacional que paute a educação, a saúde e a segurança? Não pode? Por que então, ao invés de manter governos nacionais, você não centraliza isso internacionalmente, abre todos os mercados para o comércio global, mas regula a parte moral e jurídica por meio de uma central que vai ter algumas leis mínimas, mas essas leis regularão quem pode e quem não pode fazer parte do mercado por causa das leis da liberdade. Você entendeu?
entendeu? Da liberdade, digamos assim, de igualar o homem. Você entende? É possível encaixar. Por isso que eu estou te falando que é um conjunto, uma convergência que nenhum dos dois, muitas vezes, abdica do seu desejo ideológico, mas muitas vezes eles trabalham juntos. Quando eu li um livro, por exemplo, de um neoclássico chamado Amartya Sen, ele ganhou o Nobel de Economia, ele traz quase uma discussão social-democrata, tipo assim, de capacidades para você desenvolver habilidades e desenvolver uma cultura comum. É quase uma unificação cultural da esquerda, você está entendendo? Mas para ele não é uma contradição, porque ele parte do princípio de que todos os homens são iguais em termos de desejos e liberdade. Você está entendendo? A proposta do governo mundial no mercado forte também é interessante. Muito, porque se você não prospera, tem revolução. Mas em qual que seria a vantagem para aqueles que estão com a alta da aristocracia de um governo mundial, se eles não têm as riquezas para sua país? Desculpa a minha expressão. Sim, eles têm. Por quê? Porque o que está acontecendo é uma financiarização da economia, ou seja, antes você utilizava papel moeda, você tinha bens, você tinha uma casa, você tinha às vezes ferramentas e tudo mais. Hoje em dia o que está acontecendo é que tudo está sendo alugado, ou seja, existem algumas pessoas que têm dinheiro e estão vivendo de renda. O dinheiro está ficando todo digitalizado. Quem coordena? O dinheiro está ficando cada vez mais especulativo também, e essas finanças especulativas estão cada vez mais livres para movimentar. Por exemplo, o que ocorre, por exemplo, com a disparada do dólar? Porque o cara tira o dinheiro de hoje daqui, da Bolsa Brasileira, um dinheiro digital, e joga lá para a Bolsa Americana. Então o dólar dispara. Mais ou menos assim. Então, quem possui empresas que fazem receita global, empresas multinacionais, etc., continuam tendo as empresas multinacionais, tendo grandes partes das ações das empresas. Então, a valorização do mercado internacional afeta eles positivamente muito mais. Você entende? Que quem já detém o poder empresarial, a posse das empresas que dão lucro, quem detém as empresas que fazem dinâmica de capital financeiro ao redor do mundo inteiro, quem obtém chamados hedge funds, que são meio que um grupo que gerencia a riqueza de outras pessoas, esses grupos que têm essas empresas já estão bilhões de dólares à frente de qualquer outra parte do mundo. E é tudo globalizado. Entendeu? Eles já estão conectados. Mas são bilhões de dólares acima de muitos PIBs. Com certeza. Então, assim, lembra que eu falei que o Fórum Econômico Mundial pauta muitas das questões? Por exemplo, esse ano, se não me engano, foi o ambientalismo, até que a Greta foi lá discursar. Quem propôs isso foram as 1000 maiores empresas do mundo. Então, quem que você acha que vai implementar e vai financiar a pauta ambientalista daqui para frente? Vão ser essas 1000 empresas, entendeu? Dos maiores empresários internacionais. Isso é um problema para eles? Não, porque eles estão propondo o novo mercado ambiental e eles estão comprando o novo mercado ambiental. Então eles vão surfar a onda de valorização do mercado ambiental. Eles não são bons. Eles vão lucrar em cima dessa onda. Você está entendendo? Então, ao mesmo tempo que eles vão conseguir, digamos assim, aos olhos do mundo, parecer filantropos que pensam no bem do mundo, da sociedade, ele também está lucrando porque o mercado vai subir. Não tem outra ideia. Você entendeu? O investimento na questão ambiental, ela tem uma questão muito lógica de trás, né? Então, socialista, inclusive, e eles não ligam. As empresas querem ganhar, surfar na onda dessa questão ambiental. Com certeza. Só que, na verdade, esse financiamento alto tem um planejamento por trás que é seu plano de fundo de mudança de família. Concentra, exatamente. Então, tipo assim, tudo está interligado. O controle profissional, etc. As consequências estão interligadas. Você está entendendo? É assim que está acontecendo. Não necessariamente o pensamento único
está existindo, mas as consequências, até mesmo pela visão materialista de homem, está acontecendo. Digamos assim, é normal que isso aconteça porque o homem é de um jeito. Então, se você pensa que uma base antropológica é parecida, os efeitos são parecidos e eles se comunicam. Digamos que uma desordem gera outra desordem, um vício puxa outro vício, e assim vai. Pelo que você falou, parece que você apresentou em uma suposta posição entre a proposta mercadológica de futuro do mundo e a proposta de governo mundial. Não. Não, né? Tá. Ou seja, é governo mundial. As duas têm um governo mundial. As duas Ideologia. convergem para o governo mundial. Isso, converge.